meninos, tudo bem? Vamos entender e compreender o uso, né, da gramática de colocação dos pronomes, né? É a parte da gramática que trata e é correta de colocações, né, como um pronome oblíquo, atonus, né, que usa das frases. Embora a linguagem falada, né, claro que a localização, colocação, perdão, desculpa, dos pronomes não seja rigorosamente seguida, né? Em algumas formas e normas deve ser observada, sobretudo, como na linguagem e escrita, né? Observamos, peço perdão novamente como errei a frase, né? Observamos o uso da linguagem, que ela existe uma ordem de prioridade na colocação pronominal. Primeiro, né? Vamos tentar fazer o proclise, depois o mesoclise, e em último caso, enclise, né? Ao sentido dessas partes. O proclise é a colocação pronominal antes do verbo. A proclise é usada quando o verbo estiver procedindo de uma palavra que atrai o pronome para antes do verbo. São elas palavras de sentido negativos: não, nunca, ninguém, jamais e etc. Não se esqueça de mim, né? Não se, né? O sentido aquilo ali que nunca vai ser o sentido negativo. Advérbio, né? Agora, se negam a depor, né? A conjunção subordinada sobre que me negariam, né? O pronome relativo indicaram duas pessoas que se encontravam desesperadíssima, né? No caso, o pronome indefinido, no caso, pouco te deram uma oportunidade. Pronome demonstrativo, disso me causarão, mas sem provas. Orações indiciadas por palavras interrogativas que te fez a recomenda, né? Orações, no caso da palavra exclamativa, quando se ofende por nada, né? Mesoclise é a colocação, né, pronominal do meio do verbo. A mesoclise é usada quando o verbo estiver no futuro no presente, ao sentido do futuro pretérito, né? Pretérito, perdão. Contando que esse verbo não seja precedido, né, de palavras que exijam o proclise, ao sentido de realizar-se as próximas semanas do grande evento prol da paz do mundo, não fosse se o compromisso acompanhar-te-ia nesta viagem. Observamos esse sentido de exemplo, né? Enclise é a colocação do pronominal depois do verbo. A eclise é usada como a proclise e a mesoclise não forem possível. Esse sentido é gramatical. Quando o verbo estiver imperativo, afirmativo, quando eu avisar, silencie-se todos. Esse sentido. Quando o verbo estiver no infinitivo pessoal, não era minha intenção machucar-te. Quando o verbo iniciar a oração, vou-me embora agora mesmo. Quando houver pausa antes do verbo, se eu ganho na loteria, mundo-me hoje, né? É em sentido dessas palavras, né? A colocação também, o pronome deverá vir prolicrítico quando o infinitivo estiver precedido, né, de preposição ou palavra atrativa. É preciso encontrar um meio de não o magoar. É preciso encontrar um meio de não magoá-lo. Nesse sentido, né, as duas formas diferentes, né? Como podemos estendê-lo a sentido dessas palavras com a gramática do português. Eu gosto muito que vocês lembrem as 10 classes gramaticais, até mesmo ao uso dessa colocação, desse assunto, né? Um assunto de colocação pronominal, né? Que trabalha a estrutura e norma padrão da língua, como podemos colocar. Na página 47 a 52 também tem esse assunto, é válido para vocês darem uma revisada, estudarem e fazer essa atividade, que é uma atividade complementar no caderno, né? A esse uso. Qualquer dúvida é só falar. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.